Salve, galerinha, tudo bom? Muito prazer, me chamo Emanuel Faria de Oliveira, sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas e o intuito, né, dessa videoaula aqui, assim como as diversas outras que a gente vai ter, é fazer como se fosse um preparatório para os vestibulares, né? E para auxiliar vocês num custo barato. O único aluno que vai me acompanhar hoje é o Lucas, então bom dia, Lucas, a gente está de dia, né? Para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando está assistindo. E eu optei por começar as aulas com níveis de organização, né, no caso da biologia, porque através dele a gente vai conseguir aprofundar em diversos assuntos nas aulas seguintes. Né? Então é sempre bom ter uma visão geral, mais ou menos, de como é a coisa. Hoje é uma aula bem simples mesmo, talvez até um pouco mais curta. Porém, vai ajudar bastante a gente ter uma visão geral de um todo, né? Do que é a biologia, do que a biologia estuda. Então, vamos lá. O que seriam esses níveis de organização na biologia? Né? O que a gente chama de nível de organização são todos esses elementos que estão aí na tela. Então, vai começar desde o mais básico, que é o átomo, que vocês vão estudar em química. A gente vê um pouquinho aqui também em biologia, mas átomo e molécula, principalmente, é em química. Então, a gente começa desde o básico até um todo, né, que seria a biosfera, que seria o planeta Terra no geral. Então, agora eu vou precisar da ajuda do Lucas, que a aula tem que ser um pouco mais interativa. E antes de ir passando para os próximos slides, eu vou fazendo perguntas para saber qual o conhecimento dele, como que tá. Da mesma forma com vocês, porém como a aula está sendo gravada, a gente vai ter um e-mail, tudo mais, para caso surjam dúvidas, você envie para nós. Então, Lucas, o que você lembra do átomo? Né? Características do átomo, o que seria ele, né? Uma denominação mais ou menos do que é um átomo. Que eu lembro, os átomos são aquilo lá que tem o nêutron, o próton, o núcleo, os elétrons que ficam com a camada de valência, essas coisas. Certo. Não está errado, né? Você puxou mais para o lado da química. Então vamos lá, né? Bem básico mesmo. O que seria o átomo? O átomo, ele é a unidade básica da vida, né? Ele é indivisível. A gente não consegue dividir um átomo. Então, o átomo, como eu disse anteriormente, é a unidade básica. Então, é o mais básico que você vai encontrar. Você vai quebrando as moléculas, vai tirando os elementos e tudo mais, vai sobrar um átomo. E o átomo, como você disse, ele vai ser composto por prótons, nêutrons e elétrons. Você consegue ver minha seta aqui? Acredito que sim. Então, o que acontece? Os prótons e os nêutrons, eles vão estar presentes aqui no núcleo. Né? Isso é como se fosse o núcleo do átomo. Os prótons com o sinal de mais e os nêutrons vermelhinhos, porque eles são neutros, né? Não tem carga. Já os elétrons, que são os negativos, eles estão presentes na eletrosfera, que seria representado por essas voltinhas aqui. E como o Lucas disse também, como ele está na eletrosfera, eles vão doar átomos nas questões da formação de moléculas, que é o nosso próximo passo. Então, os átomos é uma unidade básica da vida, indivisível, e é composto por esses três elementos. Quando a gente vai falar de molécula, né, nós estamos falando de um conjunto de átomos. Ela é formada por átomos que pode ser ou não do mesmo elemento. Então, aqui no caso, trouxe dois exemplos simples, que acredito que vocês já devem imaginar o que seria o H2O, que é a água, e o CO2, né, que seria o gás carbônico. Aqui o gás carbônico ele vai exemplificar bem como que funciona, né, as ligações químicas e tudo mais. Essas bolinhas, né, seriam os elétrons, entre aspas, sobrando ali, né? Quando acontece a ligação, vai ser através da eletrosfera que vai haver essa ligação entre os átomos. Então, a gente vai como se fosse uma escadinha subindo. Primeiro tivemos o átomo, que é a unidade básica. Agora nós temos a molécula, que é o conjunto desses átomos. A partir disso, nós temos a formação de organelas. O que seria a organela? São os componentes celulares.
Então, dentro da célula, que é o nosso próximo nível organizacional, nós teremos esses componentes dentro dela, né? E, bem entre aspas, inclusive faltou as aspas no final da frase, elas vão atuar como os órgãos da célula. Então, por exemplo, no caso da mitocôndria, essa aqui, como você citou, na célula animal, né, ela vai atuar como um pulmão da célula. Ela que faz o processo de respiração celular. Aqui embaixo, como também temos outros tipos de célula, aqui nós temos cloroplastos. Né? Os cloroplastos eles têm função muito importante para as plantas, vai conferir pigmentação, né? Diversas outras questões, mas a gente vai deixar para a aula seguinte, que é a nossa próxima aula, como um spoiler já, né? Vai ser sobre células, né? Componentes celulares, funções e tudo mais. E aqui embaixo, né, a gente tem o complexo de Golgi, que também é um componente celular da célula animal. Vale ressaltar que o complexo de Golgi, se não mudou de nome, já está para mudar. Por quê? Nomenclaturas com nomes de cientistas estão caindo, né? Então, eu não vou lembrar ao certo qual é o nome que eles estão querendo colocar, mas é algo que eles estão querendo mudar. Então, voltando mais uma vez, a organela ela vai ser um componente celular e, entre aspas, vai atuar como um órgão da célula, né? Para ficar mais fácil essa associação nossa das funções de cada organela. Dando a sequência, a gente vai ter a célula. Ela vai ser a unidade estrutural e funcional que vai estar presente em todo ser vivo. Então, todo ser vivo precisa ter célula. Aqui a gente entra num dileminha, que quando a gente for ter aula de vírus, a gente vai voltar nele, de que vírus é vida? Vírus não possui célula, mas possui material genético. Entretanto, ele só consegue ficar vivo dentro de uma célula. Então, isso daí é uma discussão que se tem no meio acadêmico, né? De se é vida, não é vida. Até porque se nós encontrarmos vírus fora da Terra, consequentemente vamos encontrar vida, porque temos que encontrar célula. Então, é algo que é bem discutido, né, no meio acadêmico, porém não é para essa aula. E aí, né, as células elas vão ser divididas em dois grupos, vamos colocar assim, que são os eucariontes e os procariontes. O que seriam os eucariontes? Eucariontes são células com núcleo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, temos um núcleo, né? E essa bolinha aqui dentro seria a representação do material genético. A mesma coisa aqui na célula vegetal, tá? Ela tem o núcleo e tem o material genético. Pô, professor, por que a célula é quadrada e a outra é redonda? É porque os componentes celulares são diferentes, as funções são diferentes, né? A célula vegetal, quando a gente está no laboratório, a gente vai fazer uma visualização de célula, a gente simplesmente pega ali a folha, geralmente dialódia, que é uma alga que é fácil acesso, geralmente tem em qualquer lago, qualquer lugarzinho, e quando a gente coloca no microscópio, a gente já consegue ver a célula. Então, ela é algo que está mais próximo ao ambiente, diferentemente das nossas, né? Então, ela precisa de uma parede mais resistente, ela precisa de um envoltório mais resistente para que ela não seja deteriorada com tanta facilidade igual é a célula humana. Então, voltando, unidade estrutural e funcional presente em todo ser vivo vai ter isso, e vai ser dividido em dois grupos. Na aula seguinte, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso e, de fato, começar a estudar a biologia, né, como disciplina. A junção de células vão formar tecidos, né? Então, como eu disse, é um conjunto de células com funções específicas. Vocês não devem estar entendendo nada dessas imagens, porque são todas imagens microscópicas, mas aqui nós temos três tipos de tecido. O tecido epitelial, devo estar muito perto da câmera, o tecido epitelial, que é esse primeiro aqui, que o que seria esse tecido epitelial? É a nossa pele. Né? São um conjunto de células que vão formar a nossa pele. É o epitélio. Né? Também teremos uma aula sobre isso mais para frente em anatomia. Então, esse conjunto de células vão formar o tecido epitelial, vão formar o tecido muscular. Nossa, professor, músculo não é órgão? Não, músculo é um tecido apenas. Né? Ele tem funções que ajudam. O tecido muscular está presente no coração, né? E tudo mais, mas ele é um tecido. Então você pode até notar uma certa diferença. O tecido epitelial, ele parece ser um pouco mais redondinho, com os núcleos
para ficar fácil de exemplificar para vocês, o roxo escuro é o núcleo da célula, e esse rosinha claro seria como se fosse, né, a carioteca, todas essas questões da célula que envolvem o núcleo para proteger esse material genético. Diferente do tecido muscular, vocês podem ver que eles são mais alongados, né? Não tem uma canetinha aqui para escrever para vocês, mas vocês podem notar aqui que a célula ela é bem mais alongada. De um núcleo para o outro tem uma distância maior, diferente dessa célula aqui de cima. E essa terceira imagem aqui, nós temos um tecido vegetal, né? Aqui peguei a representação do xilema e floema, né? Para quem não sabe ainda o que é xilema e floema, obviamente vamos voltar a falar disso. Mas o xilema, ele vai principalmente transportar água e nutrientes para a planta, e o xilema aqui está representado por esses círculos grandes rosa, né, com essa coloração mais rosa, e o floema, que seria essa coloraçãozinha mais azul, né, em volta do xilema, e ele vai transportar componentes orgânicos. Consequentemente, né, como a gente está nessa escadinha, como eu falei anteriormente, o conjunto desses tecidos vão formar os órgãos. Putz, professor, por que você botou uma planta aqui? Simples, porque aqui está representado os órgãos da planta. A raiz é considerado um órgão da planta, o caule é considerado um órgão da planta, a folha é considerado um órgão da planta, né? Diferentemente do ser vivo, né? Onde a gente vai ter aqui coração, né? Vamos colocar o pâncreas, o pulmão, né? Todos os outros tipos de órgão que vem na sua mente, o cérebro. Então, eles vão ser compostos por 2 ou mais tipos de tecidos. Vamos lembrar anteriormente? Na questão do tecido vegetal, eu falei que tem o xilema e o floema. Eles estão presentes no caule. Consequentemente, são tecidos do caule, do órgão caule, né? A mesma coisa o coração. O coração ele é formado por 2 tipos de tecido, né? Pode ser do mesmo tipo e com variações diferentes, né? Vamos supor, muscular esquelético, muscular liso. Então, tem vários tipos de tecido, que mais uma vez falando, a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Hoje é mais para a gente ter um apanhado geral de como funciona toda essa questão da biosfera. Então, o órgão ele vai ser composto por 2 ou mais tipos de tecido, obrigatoriamente. Se você tem um tecido só, você não tem um órgão, você tem um tecido. É intuitivo, mas é sempre bom falar. E aí, a gente vai aumentando, né? Formando os sistemas através dos órgãos. Então, aqui a gente tem o sistema cardiovascular, né? Então, aqui nós temos o coração e as veias e artérias. O que seria? As artérias, elas vão levar o sangue oxigenado. Então, as artérias vão levar o sangue sem oxigenação para o pulmão, transportar para o corpo inteiro, e as veias elas vão fazer essa captação de sangue para retornar ao coração, para que ele possa fazer o ciclo novamente e ser oxigenado. Então, as artérias elas têm uma pressão um pouco maior, a gente vai ver isso um pouco mais, porque o tecido dela é mais grosso, ela possui um tecido elástico, né, ela tem uma pressão um pouco maior, mas é isso, a artéria ela vai trabalhar com sangue oxigenado, e a veia ela vai trabalhar com sangue que precisa de oxigenação. Então aqui a gente tem um exemplo do sistema cardiovascular, mas a gente também pode ter os sistemas digestivo, né, o sistema cardiorrespiratório, que a gente vai ter o pulmão e o coração, né, o sistema nervoso, que é o cérebro, seus gânglios, seus nervos, que vai fazer a função de mexer o nosso corpo, né? Afinal, o cérebro é um bicho louco. Quem que deu o nome para o cérebro? Ele mesmo, porque se a gente pensa é graças a ele, então ele que deu o nome para ele mesmo. Então, esse seria o sistema. Então, recapitulando, os órgãos vão formar um sistema. Consequentemente, a partir do sistema, nós vamos ter um organismo. E aqui de antemão, já avisando, todo ser vivo é um organismo. Ah, uma planta é ser vivo? Sim, uma planta é ser viva, ela respira, ela se alimenta, né, de luz solar, mas se alimenta.
Assim como um leão, o jacaré, o ser humano, todos nós somos organismos. Se nós respiramos, nós somos um organismo, tá? Então aqui, a partir de agora é bem intuitivo, vamos assim dizer, né? Mas simples, todo ser vivo é um organismo, não tem definição melhor que essa, vamos assim dizer, né? E a partir disso, voltando naquela questão da escadinha, teremos a comunidade. Aqui uma péssima imagem de antemão, eu já aviso, porque não existe leão na selva, o leão não é rei da selva, tá? Dificilmente você vai ver koala numa árvore assim, geralmente é mais em eucalipto, mas é uma imagem para explicar mais ou menos o que seria a comunidade, né? Que seria o conjunto de várias populações. Então, como a gente está com o exemplo do leão e do jacaré aqui, vamos para uma questão de savana, né? Então, o que seria uma comunidade? Um conjunto de várias populações. Tá faltando um slide aqui. Eu acabei de perceber. Mas vamos lá. Antes de entrar em comunidade, para ficar mais fácil, população, tá? Depois do organismo, como vocês podem ver aqui, ó, no primeiro slide, depois do organismo temos população. E o que seria essa população? A imagem é autoexplicativa, né? O organismo é apenas um indivíduo, então nós, seres humanos, né, somos um organismo. A partir do momento que nós temos 2 ou mais organismos, nós vamos ser uma população. Então, aqui representado pelos alces, uma população de alces. A gente pode colocar população de zebras, população de girafas, população de elefantes, né? Tudo que envolve 2 ou mais organismos serão, né, considerado como população. E aí, voltando ao slide da comunidade, a comunidade seria o conjunto de várias populações. Então, voltando lá, savana africana, né? Tem uma população de leão, uma população de crocodilos, uma população de girafas, né, de zebras. Todos eles vão viver em comunidade. Essa comunidade é harmônica? Sim. Por mais que a gente não consegue entender muito bem, tipo, putz, o leão come a zebra, né? O crocodilo vai comer a zebra. Eles são uma comunidade? Sim, eles são uma comunidade. E essas interações, né, são necessárias para o controle populacional. Vamos trazer para o lado humano. O ser humano ele não tem predador natural, né? Nós conseguimos dominar aí o planeta Terra como um todo. Não temos predadores naturais. Nós conseguimos curar doenças. Conseguimos tratar de pessoas que precisam de tratamentos especiais, né? As pessoas com, vamos colocar, com síndrome de Down, né? Às vezes a pessoa que nasce ali com um certo nível de atraso mental. No mundo animal, isso é muito simples. Se o animal nasce assim, ele não vai conseguir continuar na vida. Ou ele vai ser presa fácil, né? Ou a mãe vai abandonar. Não tem essa de, vou cuidar, não. Tudo que gasta energia demais e atrapalha a vida de um animal, ele vai abandonar, diferente de nós seres humanos. Então, a nossa comunidade é um pouco diferente, né? Nós conseguimos viver em harmonia sem essas matanças, entre aspas. Porém, no caso do reino animal, vamos colocar irracional, né? De leões, crocodilos, girafas, zebras, enfim, pensando na savana, essa comunidade também é harmônica. Entretanto, da maneira deles, fazendo controle populacional, fazendo com que aquilo ali fique harmônico 100%, sem afetar outros animais. Então, aqui a gente teria o conceito de comunidade. E a comunidade, né, o conjunto dessas comunidades, vai trazer um ecossistema. Aqui a gente vai trazer uma palavrinha que acredito que quem não está muito associado, a gente pode dar uma leve explicação, que são os componentes ou fatores abióticos. Né? O que seriam esses abióticos? A é um prefixo de negação e biótico seria mais ou menos vida. Então, componente sem vida. Então, nós temos as questões da água, da temperatura, do ar, né? Todas essas questões que a gente não vai ter a vida. Então, esse ecossistema seria um conjunto de seres vivos, conjunto dessas comunidades, juntamente com esses componentes abióticos de uma determinada região. Então, a gente vai determinar uma área ali no local
e a gente vai ter esse ecossistema. Aqui, por exemplo, a gente tem urso, tem um lago com peixe, tem as plantas, tem a águia, tem várias questões, temos plantas mortas já, pedras. Então, tudo isso vai formar um ecossistema. E baseado nisso, tem uma divergência nas literaturas, na hora que eu estava montando a aula, sobre a questão de ecossistema e bioma. Tá? Eu decidi trazer os dois, porque é importante, né? Caso caia numa prova os dois, caso caia um só, é sempre bom a gente entender, né? Mas o bioma nada mais seria do que esse conjunto de vida, animal e regional, animal e vegetal, identificados a nível vegetal. Oh, inverti de novo. Conjunto de vida, animal e vegetal, identificados a nível regional. Então aqui eu trouxe dois exemplos. Eu trouxe o Pantanal, que é esse primeiro aqui em cima, presente no Brasil. Pantanal é um bioma exclusivo do Brasil, tá? Inclusive muito importante, que vem sido deteriorado enormemente devido às queimadas. E embaixo, né, nós temos a savana. Então, um bioma e um ecossistema, em partes, é a mesma coisa, né? É um conjunto ali daqueles seres vivos em uma determinada região com certas características, né, que vai ser determinada, tá? E obviamente nós teremos animais específicos que vivem em cada região. Por exemplo, como eu disse anteriormente, nós não encontramos de maneira alguma um leão na selva, né? O leão ele é presente da savana. A maior falácia que a gente aprende quando é criança é que o leão é o rei da selva. Eu ouso dizer que o rei da selva é um gorila, que gorila é um bicho sensacional que se bater de frente com a gente, ferrou. A gente vai em 2 minutos embora. Então, ecossistema e bioma seria basicamente a mesma coisa. O bioma, mais voltado, né, para uma região específica, sem contar tantos os fatores abióticos como água e tudo mais. E o ecossistema a gente já está levando em consideração mais os fatores abióticos. Então, numa prova, você pode tanto encontrar só com ecossistema, quanto como os dois. E por último, né, seria a biosfera, que é o conjunto de todos esses ecossistemas que é o nosso planeta Terra, né? A gente está na biosfera, onde está tudo interligado, né? Cada coisinha que a gente faz, famoso efeito borboleta, né, vai afetar como um todo a biosfera. Ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre ebulição global, né? Antigamente era aquecimento global, o negócio piorou tanto que já foi para ebulição global, graças ao ser humano, né? Somos seres que deterioramos muito o nosso ambiente, mas a biosfera seria isso, esse conjunto de ecossistemas, né? Então, voltando no início, para a gente pegar a imagem completa, todos os níveis de organização. Então, a gente começa do átomo, que é a unidade mais básica. O átomo vai formar a molécula. As moléculas, consequentemente, vão formar organelas, que são componentes celulares. As células vão formar os tecidos. Esses tecidos vão formar os órgãos vão fazer parte dos sistemas de organismos. Então, aqui, até o organismo, a gente tem o mais básico, um ser vivo só, né? Tudo isso daqui vai fazer parte de um ser vivo só. E aí, a partir disso, nós vamos ter a população, comunidade, ecossistema, bioma e a biosfera. Lembrando que essa aula aqui é mais para a gente ter uma visão geral do que a gente vai estudar mais a fundo. Então, teremos aulas, né, sobre célula, que vai ser a nossa próxima aula. Depois disso, vamos ter que ter aula só sobre o núcleo, só sobre o material genético. Depois vamos passar para a anatomia, né, para entender sobre os tecidos, tanto animal quanto anatomia vegetal. Depois vamos, sim, a partir das aulas de tecido, aprender um pouco mais sobre os órgãos, sobre as funções que eles têm, né? Depois o sistema, como eu disse, tem vários sistemas, então a gente precisa aprender como que é o funcionamento, como que é cada etapa do funcionamento. Os organismos, né, que a gente vai trabalhar com as relações intra e interespecíficas. Intra e interespecíficas entre espécies e entre a mesma espécie.
as comunidades, né, as interações, os ecossistemas também, consequentemente os biomas, e aí a gente tem o final, que é a biosfera, que essa parte a gente não vai estudar tanto. Mas então, como a biosfera é a visão geral de um todo, a gente vai esmiuçar um pouquinho de cada vez, cada um dos passos que a gente, cada uma das etapas que a gente passou aqui. Então, como eu disse no começo, essa é uma aula mais para a gente ter uma visão geral de um todo, né, de como funciona o nosso planeta, de como funciona a Terra, para depois a gente ir entrando devagarzinho em cada ponto e aí sim estudando aprofundado sobre essas questões. Certinho? É isso, como eu disse, seria uma aula muito simples hoje, né? É mais para a gente entender a visão geral mesmo. Muito obrigado por terem acompanhado. Qualquer dúvida sobre essa aula, pode mandar no e-mail ou me perguntar. E é isso. Valeu!